Estando eles caminho fora, alguém falou a Jesus e disse ao Senhor Jesus: seguir-te-ei aonde quer que tu fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outra pessoa, naquele caminho, Jesus disse: segue-me. Ele, porém, ouvindo isto, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro, que o viu passar, lhe disse: mestre, seguir-te-ei, mas deixa-me ir primeiro me despedir dos de casa. Jesus, no entanto, lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado do reino de Deus, olha para trás, porque aquele que diz eu quero e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ora, a gente tem aqui 3 encontros de Jesus no caminho, na jornada, na viagem. O primeiro encontro é com esse tipo de alma humana que pretende sempre impressionar com superlativos. São indivíduos que têm uma propensão enorme ao exagero em todos os níveis, e são indivíduos com uma grande tendência a desejarem se justificar por méritos próprios, por justiça própria, por esforço próprio, por heroísmo, por martírio, por sacrifícios, por penitências, por submissões a grandes dificuldades. Esses indivíduos existem em abundância. E enquanto são assim, não vão de fato poder ser discípulos de Jesus, porque é condição sine qua non para ser discípulo de Jesus o reconhecimento da minha extrema fragilidade e fraqueza para bancar qualquer coisa, especialmente de certos níveis para frente, na demanda que é feita pela minha própria consciência acerca do bem que eu devo praticar. Nenhum de nós consegue tal coisa alcançar e permanecer em tal estado. A gente dá pequenas entradas e saídas nisso e vive em parte, sempre em parte, como diz Paulo. Tudo em parte. Eu conheço em parte, profetizo em parte, entendo em parte. Eu sou relativo. No entanto, na minha relatividade, eu sou chamado a ser íntegro. E na minha integridade, uma das primeiras consciências que eu tenho que ter é sobre o significado da minha limitação. Mas esse primeiro indivíduo chega com essa compulsão de exagero somado às vontades automeritórias da autojustificação. Chega com esse afã, com essa presunção de automessiado, fanatizado, que quer ser mais discípulo do mestre do que o mestre é mestre no que ensina. E diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele não sabe a loucura que estava dizendo. Se ele soubesse aonde Jesus iria, onde entraria, em que infernos penetraria, em caminhos onde eu não poderia entrar,
E ele entrou em todos os lugares que eu deveria provar, conhecer, incluindo os infernos em todas as suas camadas e categorias. E ele entrou. Aí chega alguém e diz a ele, que é aquele que vai penetrar tudo para poder nos salvar de tudo, e diz: seguir-te-ei para onde quer que tu fores. É interessante que Jesus não nos chamou para segui-lo para onde quer que ele fosse. Ele nos chamou, mandou segui-lo aonde quer que ele indique. E o Evangelho não é um convite para que eu entre nos infernos que só Jesus podia entrar por mim, mas é um convite para que eu o siga no plano do Evangelho, que é o que evita que eu entre em alguns lugares aonde o Senhor não quer que eu entre, nem que eu prove, nem que eu conheça, porque são veredas que ele teve que fazer sozinho. Mas eu, às vezes, na minha pressuposição enganada, ou na minha vaidade, ou na minha autoexaltação, ou na minha imaturidade, que me fanatiza, eu faço promessas a Deus que eu não posso cumprir. E depois sofro porque não cumpri e me sinto endividado comigo mesmo e vou ficando neurótico sem cura. Aí Jesus olha para esse homem que promete o que não pode alcançar e diz: olha só, meu filho, as aves, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A viagem comigo não é apenas a alegria de me ouvir, é também o silêncio de não me ouvir. A viagem comigo não é apenas o conforto de me entender, é também o desconforto de não me compreender. A viagem comigo não é só a certeza de como proceder, ela também tem o questionamento de por que assim proceder e me chama a entender o meu próprio procedimento. Portanto, não fique pensando que o seguir-me aonde quer que fores é aquilo que está na tua mente projetado como idealização de caminho comigo. Porque eu não vou te levar pelo caminho que tu idealizaste a meu respeito. Eu vou te levar pelo caminho que eu vou te levar. E não é o da tua projeção. Nenhum de nós sabe nada, até que a gente começa apenas a obedecer. A outro, na mesma jornada, na mesma viagem, Jesus disse, ao olhar para ele: segue-me. Alguma coisa fez Jesus olhar para o indivíduo e dizer: vem. Todo pronto, todos os recursos humanos, ou todas as predisposições humanas, ou todas as boas propensões, Jesus olha para o homem e diz: segue-me. Ele, porém, respondeu a Jesus: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Senhor, eu vou, mas a minha prioridade agora é cuidar do meu pai. Eu tenho coisas a cuidar. Permite-me primeiro sepultar meu pai significa permite-me esperar o meu pai morrer. Ele está idoso. Depois que eu ficar livre do meu pai, que eu sepultar, eu vou te seguir. Mas Jesus insistiu com ele. E disse: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. São esses indivíduos que carregam dentro de si uma determinada carga de importâncias sacras, de importâncias religiosas prioritárias, como
é aqui para um judeu essa ideia de só posso sair depois que eu sepultar meu pai, senão serei de grande responsabilidade. Enquanto Jesus mesmo tinha saído sem sepultar ninguém e nem ficou para sepultar sua mãe. Na realidade, Jesus não ficou para sepultar nada. E até ao único sepultamento ao qual ele é convidado a estar, ele chega com dias de atraso. É o de Lázaro. Porque o negócio de Jesus não é o de coveiro. E ele não atende às prioridades da sepultura. Ele nos chama para servir à vida. E não à expectativa da morte. De ninguém. Mas há pessoas que carregam esse valor sagrado dentro de si. Eu conheço gente que diz, literalmente já me disse, eu só vou poder professar a minha fé em Cristo depois que meu pai e minha mãe morrerem. Antes eu não posso. Eu tenho que ficar calado. Até a morte deles. Você sabe em que níveis o culto ao sagrado familiar, ao sagrado religioso, faz você ter que fazer gestões e gestões que protelam, colocam você na dimensão da procrastinação em relação ao chamado do reino agora, do reino hoje. E assim como naquela estrada que entre nós há muitos na mesma condição. A outro Jesus lhe disse, outro disse a Jesus, na realidade. Jesus continuou a viagem, chegou um outro e disse, seguir-te-ei, Senhor, seguir-te-ei, Senhor. Primeiro ele faz essa afirmação, seguir-te-ei, Senhor. Geralmente gente que fala muito não faz nada. E todos os que andaram com Jesus, Jesus chamou e eles atenderam. Não há ninguém chegando dizendo, mestre, eu creio que eu posso te ser muito útil. Deixa eu ir com você. Um cara que chegasse assim já era candidato a Judas Iscariotes. Mas chegam esses assim, afirmadores, seguir-te-ei, Senhor. Mas tem sempre uma adversativa na vida desses caras. Nunca nada é o que a gente pensa que é. Nunca. Esse pessoal chega aos borbotões e vai embora do mesmo jeito, eles não perseveram. Seguir-te-ei, Senhor. E quando eu era novinho, eu dizia, oba, agora cansado de guerra, eu digo, meu Deus, será que é só mais um daqueles muitos que chegam dizendo, seguir-te-ei, Senhor, fáceis-no declarar, mas tem sempre uma adversativa para contrariar. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Isso significa dizer, deixa-me primeiro reunir todo mundo para festejar. Despedir-me dos de casa, na linguagem antiga, era dar um banquete, era fazer uma grande festa. Ora, seguir a Jesus tem que ser a festa da vida. Mas a imaturidade sempre faz isso. Quer que o pretexto de seguir Jesus se transforme numa ocasião de folguedos. Aí o anúncio de que vai se seguir a Jesus é apenas um pretexto para a gente se reunir e não cair. Para a gente se ajuntar e nunca caminhar. Para a gente aceitar e nunca assumir. Para a gente declarar que segue e nunca ir. Só celebrar com os amigos que agora nós somos discípulos que não vão jamais. Jesus, porém, lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quem é você aqui?
nessas descrições básicas, simples, de natureza fundamental. Quem é você aqui? Jesus, eu peço e eu creio que o Espírito Santo está agora, neste instante, trazendo a revelação para cada um de quem cada um é. E eu creio no poder invencível do Evangelho. E que ele não voltará sem realizar aquilo a que tu enviaste. Por isso eu te imploro, abre a percepção e o entendimento, o coração de cada um, e concede a cada um a boa vontade de desejar entender, ver, compreender, agasalhar e obedecer. É o que eu te peço. Vem IVTV, o canal é você.